Olá, turma, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. A nossa aula de português de hoje terá dois momentos. No primeiro momento, eu vou fazer a correção da atividade da aula passada. Vamos retomando o assunto aqui sobre classificação dos substantivos. Na sequência da nossa aula, eu estou deixando um vídeo, né, para a gente aprofundar o assunto sobre classificação de substantivo e também um exercício no Google Formulário. Então, vamos fazer a correção. Leia a parlenda abaixo. Eu coloquei um textinho curto e nesse texto aqui vocês iriam representar aqui as questões 1, 2 e 3. Quem foi a Cotia? Perdeu a tia. Quem foi para Pirapora? Perdeu a hora. Quem foi para Portugal? Perdeu o lugar. Quem foi à roça? Perdeu a carroça. Rico trigo. 1, 2, 3, lá vou eu. De Ricardo Azevedo. Então, aqui a gente percebe que no texto há alguns substantivos próprios, né? Nome de lugares, nome de cidades, e também alguns substantivos comuns. Então, é isso que vai basear aqui a questão 1 e 2. Deixa eu voltar aqui essas linhas comuns. E a primeira questão, eu peço o seguinte. Primeira questão. Retire os substantivos comuns do texto. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um substantivo comum na segunda linha, né? Perdeu a tia. Tia é um substantivo comum que especifica, né? Uma espécie, uma relação de parentesco. Então, tia. Vamos olhar se tem mais outro. Quem foi para Pirapora? Pirapora é um substantivo próprio. Perdeu a hora. Então, eu tenho hora, uma especificação de tempo, vírgula. Vamos ver se tem mais. Quem foi para Portugal? Aqui eu tenho um substantivo próprio, né? Perdeu o lugar. Lugar, um substantivo que marca, né? Um espaço, vírgula. Vamos ver se eu encontro mais. Quem foi à roça? Tenho aqui a palavra roça, que também nomeia, né? Um espaço de trabalho. Perdeu a carroça. Carroça também é outro substantivo. Se vocês, na hora da correção, não tiver colocado todos, aí vocês colocam ele, certo? E aqui eu vou colocar mais uma vírgula. Se tem mais um. E perdeu a carroça. Rico, trigo. Então, vamos colocar aqui trigo. Beleza. 1, 2, lá vou eu. Eu aqui é um pronome. 2, 3 é um numeral. Pronto, então aqui eu tirei todos os substantivos comuns do texto, certo? Então, substantivos possíveis. Aqui, se vocês tiver faltado algum deles, então vocês acrescentam aí, certo? Na 2, o que é que ele vai pedir aqui na 2? Vamos lá. Essa 2, ele diz o seguinte: quantos substantivos próprios tem no texto? Substantivos próprios são nomes de lugares ou pessoas que tiver no texto aqui, né? Então, eu vou voltar aqui ao começo do texto. Eu tenho aqui, por exemplo, quem foi a Cotia? Ó, Cotia aqui está com letra maiúscula. Cotia é uma cidade de São Paulo, né? Então, vou colocar aqui Cotia, cidade do estado de São Paulo. Está com letra maiúscula, né? Perdeu a tia. Quem foi para Pirapora? Outra cidade, né? Pirapora, salvo engano, é de Minas Gerais, cidade, vírgula. Quem foi para Portugal? Portugal é o nome de um país da Europa, né? Quem nasce em Portugal é português. Então, Portugal. Vamos ver se tem mais outro. Nesse outro lado, perdeu o lugar. Quem foi à roça? Perdeu a carroça. Rico, trigo. Esse rico aqui, eu não sei se é o nome de uma pessoa, mas eu não vou usar. Ele está no início possa ser que esteja usado como adjetivo. Então, eu não vou usar ele.
Pronto, esses são os substantivos próprios, né? Veja que todos eles, eu tirei no texto, eles estão lá com letras maiúsculas. Então, substantivo próprio, ele vai nomear o ser em específico, né? Dando um nome de lugar, nome de pessoa e etc. Eu vou descer aqui para a terceira. No verso, perdeu a carroça. O substantivo destacado classifica-se, ou seja, é a palavrinha carroça. Carroça é um substantivo coletivo? Não, coletivo é que designa um conjunto de coisas, né? Abstrato não é um substantivo abstrato, porque ele não depende de uma existência de outro para existir, né? E também ele é visível, tem como ver ele. É um substantivo derivado? Também não é um derivado, né? Vamos olhar aqui se tem mais outra opção. Ele possa ser derivado. A outra opção que eu dei aqui foi um substantivo primitivo. Ó, galera, carroça, ele vai derivar, né, da palavra carro, uma palavra já existente na língua. Então, eu vou colocar aqui como substantivo derivado. Carro, carroça, carroceria. Então, são palavras que derivam da palavra já existente na língua, que é carro, beleza? Pronto, então vamos descer aqui e vamos para a quarta questão. Lembrando que a terceira ficou letra C. Nessa quarta questão, classifique os substantivos abaixo em primitivo ou derivado, simples ou composto, comum ou próprio, concreto ou abstrato. Eu coloquei como exemplo aqui o modelo e eu expliquei na videoaula, na apresentação do exercício. Vocês vão utilizar sempre uma dualidade aqui, ó, sempre usando o par como referência. Cada par, se é primitivo ou derivado, escolhe. Se é simples ou composto, escolhe. Se é comum ou próprio, escolhe uma. Se é concreto ou abstrato, escolhe uma. Ou seja, ele vai passar por essas 4 classificações. Como eu fiz aqui com a palavra vento. Ó. Vento, ele é primitivo, né? É uma palavra primária, né? Já não existia outra para ser derivada. Vento, ele é uma palavra simples e não composta, né? Porque ele tem apenas uma escrita, um radical. Vento, ele é concreto, porque a gente não vê, mas sentimos a presença do vento. Então, substantivo concreto. Ele vai ficar assim, ó, as 4. Teve muitos alunos que eu pedi para refazer a questão, né? Outros disseram que não entendeu e agora vamos tirar a dúvida, certo? Vamos lá. Rui. Observando o primeiro par aqui, ó. Rui é primitivo ou derivado? Rui é uma palavra primária. Então, primitivo, substantivo primitivo, vírgula. Aliás, estou colocando ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula. Rui é uma palavra simples ou composta, formada apenas por uma palavra. Então, ela é simples também. Rui é uma palavra comum ou própria? Rui é uma palavra própria, né? Porque ele designa o nome de pessoa, especifica o nome de uma pessoa própria. E, por último, a última dualidade aqui, Rui é uma palavra concreta ou abstrata? É um ser concreto. Então, concreto, certo? Classifiquei aqui a letra B. Vamos para a letra C. Vocês vão observando aí se está ok. Alegria, primitivo ou derivado? É uma palavra primária, né? Então, primitiva, ponto e vírgula. Alegria, simples ou composto? É uma palavra que é formada apenas por uma, então é simples. Alegria é comum ou próprio? Ela é uma palavra comum, né? Alegria é concreto ou abstrato? Ela é uma palavra abstrata, ela depende de outro ser para ter uma existência própria, né? Então, fechei aqui a letra C. Primitiva, simples, comum e abstrata. Vou aqui para a letra D. Letra D. Catavento, palavra primária ou derivada? Catavento é uma palavra que surgiu para dar nome, né? Então, ela é uma palavra primária. É primitiva, apesar de existir a palavra cata mais vento, mas ela é uma palavra nova, né?
ok? Então, primitiva. A catavento é simples ou composto? Ela compõe aqui a formação por duas palavras, então ela é composto. Catavento é comum ou próprio? Ela é uma palavra comum, é uma espécie, né? Um ato, é um objeto, na verdade. Concreto ou abstrato, catavento é uma palavra concreta, substantivo concreto. Pronto, fechei aqui a letra D e vou agora para a letra E. Na letra E, menino, primitivo, né? Primária, primitivo. Menino, simples ou composto, palavra simples, formada apenas por uma palavra, né? Comum ou próprio, é uma palavra comum. Ele vai especificar aliás, vai nomear uma espécie, né? Uma categoria comum. Menino é concreto ou abstrato? Concreto. E aí eu fecho a letra E. A letra E ficou primitivo, simples, comum e concreto. Nessa F, ventania, vamos lá. Ventania é uma palavra primitiva ou derivada? Ela deriva de vento, então derivada, uma palavra derivada, vou colocar substantivo, então colocando no masculino. Derivado, ventania, ela é simples ou composta? Ventania. A palavra ventania, ela é uma palavra que compõe, apesar dela ter um radical, né? A formação dela, ela é derivada, então ela vai ser uma palavra simples, ela não é formada por duas palavras. Coloquei aqui, vamos para a próxima. Comum ou próprio, é uma palavra comum, né? Concreto ou abstrato, ventania, assim como vento, é uma palavra concreta, certo? Coloquei aqui, baixei, deixei em vermelho. A próxima é a palavra ferro. Ferro é uma palavra primária, né? Primitiva. Se ela fosse derivar, seria ferreiro, ferradura, né? Simples ou composto? Palavra simples. Comum ou próprio? Palavra comum. E concreto ou abstrato? Concreto. Pronto, fechamos aqui a alternativa G. Alternativa G ficou aí primitivo, simples, comum e concreto. Saci. A palavra saci é uma palavra primária, né? Ela é primitiva. Saci é um substantivo simples. Comum também, né? Porque é comum a todos os sacis. Esse aqui não tem nome, então é comum. E é um concreto ou abstrato. Apesar do saci a gente não ver, né? Mas ele tem uma existência própria. Ele é próprio da literatura, assim como alguns personagens de histórias, né? Da literatura, como a Mônica, o Cebolinha. São substantivos que têm a sua própria existência ali na literatura. Então, ele é concreto, certo, pessoal? Não depende de um ser para existir. Ele tem a sua própria existência dentro do universo literário. Então, as personagens de desenhos, o Pica-Pau, esses personagens que são aí da literatura, né? Esse universo literário, eles são considerados como elementos concretos, certo, pessoal? Vamos analisar os substantivos abstratos, são aqueles que vão indicar sensações, sentimentos, né? As ações que são nomeadas, como o trabalho, a amizade, o amor, o carinho, são palavras que dependem de uma existência de um ser para poder existir, certo? Então, fechamos aqui essa quarta questão, que foi tão contestada, né? Vamos para a quinta. Marque a opção que contém apenas substantivos coletivos. Substantivos coletivos são aqueles que nomeiam um conjunto de seres, né, da mesma espécie, um conjunto. Então, eu falo aqui de exemplo, biblioteca, conjunto de livros, né? Manada, conjunto de animais de grande porte, geralmente elefante, boiada. Então, são esses elementos aqui.
A questão que eu propus aqui é o seguinte: vocês vão procurar aqui qual é a alternativa que eu tenho somente coletivos. Ó, essa letra A aqui, menino, não é um coletivo, né? Eu tenho aqui cadurne e quadrilha, são coletivos, mas menino não foge da regra, vai fugir da regra. Então, letra B não é. A letra C, eu tenho aqui a palavra guarda-chuva, que é um substantivo composto. Então, ele não deixa aqui a opção correta, porque fauna é de animais, conjunto de animais, manada, como eu falei, de animais de grande porte, geralmente elefante. Letra C, José, já tirou aqui que eu tenho um próprio, né? Apesar de eu ter tribo e boiada, que são coletivos, José já foge da regra. Sobrou apenas a letra D, mas vamos conferir aqui, ó. Biblioteca, opa, conjunto de livros. Alcateia, né? Conjunto de lobos, né? Animais selvagens, ferozes. Arquipélago, conjunto de ilhas. Então, achei aqui a alternativa que procuramos, é a letra D. Pronto, pessoal, essa foi a nossa correção. Verifiquem, pausem o vídeo, voltem para cada questão, se for rápido, e aí, na sequência, vocês vão assistir a mais uma videoaula, né, para a gente reforçar o assunto, e uma atividades aí simples, contendo 6 questões no Google Formulário, já valendo também a presença de vocês. Marquem e, ao final, não esqueçam de clicar em enviar, certo? Vou ficando por aqui, até mais tarde.